Supremo Tribunal Federal permite ensino confessional de religião nas escolas públicas. E você vai ver também. Defesa de Cesare Battisti aciona Supremo contra a revisão de ato que negou a extradição dele para a Itália. O presidente Michel Temer é notificado pela Câmara dos Deputados da denúncia da Procuradoria-Geral da República. Ministro Edson Fachin desmembra inquérito contra integrantes do PMDB no Senado. Governo federal arrecada mais de 12 bilhões de reais com leilão de 4 usinas hidrelétricas em Minas Gerais. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. O presidente Michel Temer é notificado pela Câmara dos Deputados da denúncia da Procuradoria-Geral da República. Repórter Viviane Novaes com as informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Olha, o documento foi entregue aqui no Palácio do Planalto na tarde desta quarta-feira. Na nova denúncia da Procuradoria-Geral da República, o presidente Michel Temer é acusado dos crimes de obstrução à justiça e organização criminosa. E o que acontece daqui para frente? Com a notificação, as defesas de Temer e dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, que também foram denunciados e já também notificados, terão um prazo de até 10 sessões do plenário da Câmara para se manifestarem. Depois será aberto um prazo para a Comissão de Constituição e Justiça debater e votar um parecer recomendando o prosseguimento da denúncia ou a sua rejeição. Para a denúncia ser autorizada e enviada ao Supremo Tribunal Federal, é preciso o apoio mínimo de 342 dos 513 deputados. William. Obrigado, Viviane. O plenário do Supremo decide que ensino religioso nas escolas públicas pode ter natureza confessional. Isto é, que as aulas podem seguir o ensinamento de uma religião específica. Por 6 votos a 5, os ministros decidiram que as escolas públicas podem adotar um modelo de ensino religioso confessional. Na prática, significa que as instituições têm liberdade para promover crenças em sala de aula. A Constituição prevê o ensino religioso nas escolas públicas como disciplina do ensino fundamental, mas estabelece que a matrícula é facultativa. Nesta quarta-feira, os ministros Marco Aurélio e Celso de Mello defenderam o modelo não confessional, ou seja, sem vinculação a nenhuma religião, e o julgamento ficou empatado. Cumpre retirar o caráter confessional do ensino religioso em escolas públicas, afastando a possibilidade de representantes de entidades religiosas ministrarem nessa condição a disciplina. É tempo de atentar para o lugar da religião na sociedade brasileira. Esta, embora aspecto relevante da comunidade, digno de tutela na Constituição Federal, desenvolve-se no seio privado, no lar. Nesta república laica, fundada em bases democráticas, o direito não se submete à religião e as autoridades seculares, incumbidas de aplicá-lo, devem despojar-se de pré-compreensões em matéria confessional, em ordem a não fazer repercutir sobre o processo de poder, quando no exercício de suas funções, qualquer que seja o domínio de sua incidência, poder legislativo, poder judiciário ou poder executivo, as suas próprias convicções religiosas. Com o julgamento em 5 a 5, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, proferiu o voto de desempate. Não vejo como se opor à laicidade a opção do legislador e não vejo contrariedade aqui que pudesse me levar a considerar inconstitucionais as normas que foram questionadas. Com a decisão, continua permitido o ensino confessional, o não confessional e também o chamado interconfessional, com aulas sobre valores e práticas religiosas baseadas em características comuns das religiões.
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou o desmembramento do inquérito em que foram denunciados os senadores Edson Lobão, Renan Calheiros, Romero Jucá, Valdir Raupp e Jader Barbalho por suposta associação criminosa. No mesmo inquérito foram denunciados os ex-senadores José Sarney e Sérgio Machado, que, embora não tenham mais foro especial, continuarão respondendo ao processo no STF. De acordo com o ministro Fachin, o pedido do MPF para que a denúncia contra os ex-senadores permaneça no STF, embora seja uma hipótese excepcional, está amparado na súmula 704 da Suprema Corte. Os outros envolvidos na mesma denúncia serão julgados pela Justiça Federal do Paraná. Defesa de Cesare Battisti aciona a STF contra a possível revisão do ato que negou a extradição dele à Itália. Repórter Ana Paula Ergang com as informações. Ana Paula, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Em 2010, o Supremo autorizou a extradição de Cesare Battisti, mas decidiu que a palavra final viria do presidente da República. E no mesmo ano, o então presidente Lula negou a extradição. No ano seguinte, o Supremo arquivou um pedido do governo italiano contra a decisão de Lula. Agora, a defesa de Cesare Battisti alega que estão sendo realizadas diversas manobras ilegais para devolvê-lo à Itália e pede que o Supremo reconheça que o Judiciário não pode modificar a decisão do presidente que negou a extradição. O relator da ação aqui no Supremo é o ministro Luiz Fux. William. Obrigado, Ana Paula. O celular é o objeto pessoal mais roubado no Brasil, segundo as secretarias de segurança pública de vários estados e do Distrito Federal. Você sabe como agir caso se torne vítima dos assaltantes? Confira na reportagem. Com tantas funcionalidades, o celular é um item indispensável no dia a dia e também alvo de criminosos. Realmente eu vejo como os bandidos estão visando mais o celular. Eu fui assaltado, assaltaram a amiga da minha mãe. Realmente está complicado em algumas áreas aí. Morte, hoje mesmo teve uma na estrutura, acho que foi o assalto celular, o cara reagiu e morreu, mataram. Tá demais. É um alvo fácil, né, de chegar, pegar e roubar, já é. Aí os bandidos visam muito, entendeu? Que fica a amostra, entendeu, na mão. Para a polícia, hoje o celular é o objeto pessoal mais visado para roubo, porque além de ser pequeno e fácil de transportar, os criminosos conseguem revender rápido e abaixo do preço de mercado. Normalmente o aparelho celular, os smartphones, eles custam caro, de 2 a 3 mil reais. Só que os aparelhos celulares, smartphones roubados, eles valem no mercado paralelo 1/3 desse valor, né? Cerca de 500 reais, 300 reais, e eles acabam sendo roubados normalmente por usuários de drogas que repassam esse aparelho para receptadores e acabam pegando esse dinheiro para usar drogas. Em São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, em 90% das ocorrências de roubo a pedestre, o celular é apontado como alvo preferido dos bandidos. Somente neste ano, no Distrito Federal, até o mês de agosto, foram registrados mais de 5.600 roubos de celular. No mesmo período do ano passado, esse número ficou em quase 3.900. Além dos pedestres, em Brasília, os bandidos estão em busca de aparelhos novos nas lojas. Essas imagens do circuito interno de segurança de um dos comércios roubados neste mês de setembro mostram a rápida ação dos assaltantes. Nos casos que a gente percebe que há uma organização, como nos casos de roubos ou furtos em lojas onde são roubados grande quantidade de celulares, são tratados por delegacias especializadas. Nos roubos que acontecem em todas as cidades, são as seções de investigação que cuidam desses casos, mas hoje as seções têm poucos policiais, então há uma grande dificuldade de ter eficiência na prisão desses criminosos. O crime de roubo é definido pelo artigo 157 do Código Penal. O texto deixa claro que subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, é passível a pena de 4 até 10 anos de prisão e pagamento de multa. Em caso de roubo de celular, o recomendado é registrar o caso na polícia e bloquear o aparelho junto à operadora imediatamente. Assim, você pode proteger seus dados pessoais e travar o aparelho para uso por outra pessoa. Mas, para fazer o bloqueio, este técnico explica que é necessário ter o número de e-mail do aparelho. O e-mail ele serve como se fosse um CPF do celular.
é um código do aparelho. Então, quando você bloqueia esse código juntamente a uma operadora, ele fica bloqueado a qualquer outra operadora. Só desbloqueando com a nota fiscal, sendo o primeiro o primeiro dono do aparelho. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O governo federal arrecada mais de 12 bilhões de reais com leilão de 4 usinas hidrelétricas em Minas Gerais. A gente volta já já. O plenário do STF começou a analisar se crianças com 6 anos incompletos podem ingressar no ensino fundamental. Os ministros começaram a julgar uma ação em que se discute a constitucionalidade de dispositivos da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que determinam a idade mínima de 6 anos para o ingresso no ensino fundamental. A ação foi proposta pelo Mato Grosso do Sul, porque muitas escolas públicas e particulares no estado têm negado matrícula para crianças que não completaram 6 anos até a data de início do ano letivo. O relator, ministro Edson Fachin, votou pela procedência da ação para garantir que crianças que completam 6 anos durante o ano letivo, independente do mês de aniversário, sejam matriculadas. É constitucional a Lei 9394 de 1996, no que fixa a idade de 6 anos para o início do ensino fundamental, inadmitida a possibilidade de corte etário obstativo de matrícula da criança no ano em que completa a idade exigida. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o relator. Por um critério meramente limitativo administrativo, você que nasceu em abril fica 1 ano sem estudar. E daqui 1 ano você retorna. O 206, inciso 1º, diz: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Igualdade de condições, a igualdade daqueles que completam 6 anos, no caso, completam 6 anos no ano do ensino fundamental, de janeiro a dezembro. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. A audiência pública na PGR em Brasília discute tratamento dos hemofílicos no Brasil. Mais de 12 mil brasileiros têm hemofilia e fazem tratamento pelo SUS. Adilson Moraes Silva é um deles. Nasceu com a doença genética que dificulta a coagulação do sangue. Controlar uma hemorragia é muito difícil. Quando aconteceu, ele precisou recorrer à justiça para receber a medicação completa que necessita. Adilson conta que, embora o médico prescreva uma quantidade específica de remédios, a distribuição é limitada. Quem tem a hemofilia ou uma coagulopatia, quando o médico assistente prescreve uma quantidade, uma dosagem da medicação, o local de distribuição, ou seja, o hemocentro, ele fraciona de 15 em 15 dias. Quem tem a ação judicial consegue pegar na íntegra. Quem não tem essa dificuldade. Os problemas da distribuição, a forma como o governo federal realiza a compra do medicamento e o atendimento aos pacientes foram discutidos em uma audiência pública na Procuradoria-Geral da República. Durante a audiência, foi consenso a importância de distribuir os remédios nas doses exatas para os hemofílicos, antes mesmo do paciente apresentar hemofilia grave. Os cuidados preventivos podem evitar aumento da procura dos medicamentos por meio de ações judiciais e a ocupação de leitos em hospitais. A subprocuradora-geral da República, Ela Vieco, disse que a situação do repasse dos medicamentos preocupa. Ela ressaltou que o evento contribui para a busca de soluções para garantir o tratamento aos hemofílicos. Nós percebemos uma possibilidade muito real de desabastecimento, desses medicamentos, que eles são essenciais para a vida deles. Nós conseguimos aqui nessa audiência reunir várias autoridades e também os interessados, representantes dos pacientes, e com o Ministério Público nós temos mecanismos em que podemos procurar buscar essas alternativas, não apenas extrajudicialmente, mas judicialmente também. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade passiva da Unimed Palmas em ação sobre contrato da Unimed Centro-Oeste. O
O que o consumidor mais quer ao contratar um plano de saúde é conseguir ser atendido com rapidez e qualidade. Mas, ao assinar o contrato com essas empresas, é importante ficar atento ao tipo de plano, os hospitais credenciados e em quais regiões existe cobertura. Sem saber todos esses detalhes, o paciente pode procurar atendimento e não conseguir, e até ficar confuso na hora de buscar os direitos. Uma mulher, inclusive, procurou a justiça contra a Unimed Palmas porque queria manter o plano de saúde nas mesmas condições do contrato coletivo que tinha aderido anteriormente. O problema é que o contrato dela havia sido feito com a Unimed Centro-Oeste Tocantins. O Tribunal de Justiça Tocantinense entendeu que as Unimedes de cada unidade federativa são pessoas jurídicas distintas e autônomas, e por isso uma não poderia responder pela outra. Mas no STJ, os ministros da terceira turma entenderam que o sistema Unimed tem um caráter integrado de cooperativas médicas. Com isso, a Unimed Tocantins deve participar do processo que discute o contrato de serviço de saúde firmado pela Unimed Centro-Oeste. Os magistrados concluíram que a forma de divulgação do sistema Unimed deixa o consumidor confuso em relação a qual cooperativa responde judicialmente pelo plano de saúde. Eles também destacaram que a Unimed usa logotipo única e faz publicidade como se fosse um plano de saúde nacional. A obrigação da empresa é o dever de informar claramente ao consumidor que ele está entrando numa Unimed singular, tá? Que é local, que tem uma abrangência regional delimitada e que, em alguns casos, ele pode ter essa assistência prestada por outra Unimed, desde que haja um sistema de intercâmbio, ou seja, uma parceria comercial com outras Unimedes. Isso pode ou não acontecer. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, explicou que a conduta da Unimed no momento da contratação do plano de saúde convence o consumidor de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional. Mas, para se eximir de eventual responsabilidade, alegue dependência nas unidades cooperativadas. Com isso, frustra a confiança do consumidor, o que não pode ser acolhido pelo Poder Judiciário. Vem aí uma nova identidade civil nacional. A resolução que disciplina o funcionamento foi aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com a resolução aprovada pelos ministros, a Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE vai adotar as medidas necessárias para criar um sistema destinado à identidade civil nacional. A ideia da ICN partiu do TSE, que defende a oportunidade de utilizar as informações da biometria com o cadastro seguro da impressão digital dos eleitores para elaborar o documento único. O projeto de lei foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado em maio deste ano pela Presidência da República. Para o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, a ICN vai dar maior segurança e agilidade à concretização de políticas públicas, além de evitar fraudes, simplificar o atendimento público e diminuir a burocracia. As informações serão armazenadas e geridas pelo TSE, que se compromete em mantê-las atualizadas. O tribunal também garantirá de forma gratuita o acesso à base de dados da ICN aos poderes executivo e legislativo da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, exceto quanto às informações eleitorais. Também estará proibida a comercialização total ou parcial dos dados. O governo federal arrecadou hoje pouco mais de 12 bilhões de reais com o leilão de 4 usinas hidrelétricas, Jaguara, São Simão, Miranda e Volta Grande. Atualmente elas são operadas pela Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, mas estão com as concessões vencidas. Na semana passada, o STJ derrubou uma liminar da Justiça Federal que impediu os leilões. A CEMIG tentou ainda nesta semana excluir a usina de Miranda do leilão, mas o pedido foi negado por liminar do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Vamos ao rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Leis de 3 estados e do Distrito Federal garantem direito à meia entrada em eventos culturais e esportivos para pacientes com câncer. Voltamos em instantes. O TST rejeita recurso do Paraná Clube, que tentava conseguir isenção das custas processuais em ação proposta contra o time por uma recepcionista demitida por justa causa.
O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná já havia negado o pedido do clube ao ressaltar que, para conceder o benefício da justiça gratuita, seria imprescindível a comprovação da insuficiência econômica para fazer frente às despesas processuais. No caso do Paraná Clube, o TRT concluiu que os documentos apresentados, como o extrato e o saldo bancário, não comprovaram a falta de dinheiro. O clube recorreu então ao TST, sustentando novamente a impossibilidade de recolher custas, honorários advocatícios e depósito recursal. Mas a relatora do caso na segunda turma, ministra Delaide Miranda Arantes, concordou com o entendimento das instâncias anteriores. Nos termos do artigo 896 da CLT, o cabimento do recurso de revista está restrito às hipóteses em que a adesão regional se dá em sede de recurso ordinário ou agravo de petição. E, no caso presente, o recurso de revista do autor foi interposto contra acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, o que atrai a incidência da súmula 218 deste colendo do tribunal. A decisão da relatora foi seguida por unanimidade. Ainda cabe recurso. Internacional de Porto Alegre é condenado a indenizar historiadora do museu do time, vítima de assédio sexual praticado por jogadores da categoria de base. Os ministros da 8ª turma do TST concordaram com o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, que condenou o Internacional a pagar R$5 mil à historiadora, uma vez que os jogadores da categoria de base do clube insistentemente convidavam a trabalhadora para sair e usavam tratamento depreciativo com ela. A historiadora disse que trabalhou no museu do clube por 3 anos e pediu demissão por não suportar o tratamento que recebia dos jogadores. Além de comentários inadequados sobre a aparência física, ela contou que os atletas a assediavam com assobios e risadas. A mulher chegou a comunicar o fato à chefia, que, segundo ela, teria dito para não dar bola. A historiadora, então, entrou na justiça. No recurso que trouxe o caso para o Tribunal Superior do Trabalho, a defesa do Internacional alegou que os atos constrangedores praticados pelos atletas e a omissão da chefia relatados pela historiadora não foram comprovados. Por isso, o clube pediu a reforma da condenação. Mas a relatora do caso, ministra Dora Maria da Costa, com base na decisão do regional, entendeu que todas as situações vividas pela trabalhadora causaram constrangimento pessoal. Por unanimidade, a turma não aceitou o recurso do clube, ficando mantida a condenação do pagamento da indenização de R$5 mil devida à historiadora. No Distrito Federal, pacientes com câncer agora pagam meia entrada em eventos culturais e esportivos. Além do DF, outros 3 estados também garantem o mesmo direito. Um tumor de 4 centímetros no cérebro. Diagnóstico que veio em 2014 e abalou Dona Cássia. Mas com muita fé e bom humor, a aposentada se dedicou ao tratamento, passou por cirurgia, quimioterapia e controlou a doença. Como para ela, o lazer também faz parte do tratamento, gostou de saber que vai ter direito ao pagamento de meia entrada em eventos culturais e esportivos. É um incentivo na parte social, todos nós precisamos disso. O paciente de câncer, que diz assim, eu tive câncer, mas parece que você continua sempre com o câncer, porque você está sempre fazendo revisões, fazendo exames, essas coisas assim. Então é muito importante o lazer. Sara, que há 3 anos trata de um câncer no ovário, também gostou da novidade. A parte cultural, o lazer, ela melhora, né? Ela te auxilia muito no tratamento. Você sair da quimioterapia para casa e ficar o dia inteiro trancado dentro de casa, isso você vai definhando, né? A Lei 5.985 entrou em vigor esta semana no Distrito Federal. A norma dá direito a pessoas que estão fazendo tratamento contra qualquer tipo de câncer a pagar meia entrada em shows, cinema, exposições e espetáculos culturais e esportivos. Para ter acesso ao benefício, na hora de comprar o ingresso, o paciente com câncer deve estar com relatório médico que comprove que está fazendo tratamento. Uma
outra opção é emitir uma carteirinha por meio de associações de apoio ligadas à Secretaria de Saúde. Além do Distrito Federal, os estados de Pernambuco, Paraná e Mato Grosso do Sul também têm leis que permitem o pagamento de meia entrada para quem está em tratamento contra o câncer. Este advogado explica que o direito de pagamento à meia entrada reforça leis federais que determinam benefícios para garantir qualidade de vida ao paciente. A lei geral, ela estabelece benefícios fiscais, por exemplo, tributários e outros benefícios para o portador de câncer. Também prevê qualidade de vida. Então, as leis estaduais, elas estão andando nessa direção, dando aos portadores de câncer, por exemplo, descontos em eventos culturais com meia entrada. E uma última notícia, a Justiça do Rio de Janeiro decretou agora há pouco a prisão preventiva de Rogério Avelino da Silva, conhecido como Rogério 157, que é líder do tráfico na Rocinha, e também de outros 4 traficantes. Segundo a Justiça, a quadrilha atirou contra 11 policiais militares e matou o PM Hudson Silva de Araújo em julho. Os 5 seriam responsáveis pelos atos violentos ocorridos nos últimos dias na favela da Rocinha e em outros pontos do Rio de Janeiro. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.